Boa noite ou boa madrugada, né? Estamos aproximando das 3h30 da manhã e é um prazer imenso estar aqui para falar com você sobre a palavra de Deus. E neste momento queremos estudar no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Estaremos estudando um pouco das Sagradas Escrituras acerca do início, né, do Evangelho, quando o Evangelho que estava sendo levado por pregadores judeus e então, pela primeira vez, Deus faz com que uma esquina seja dobrada e agora o Evangelho então é também dirigido. Não que isso seja uma improvisação, Deus não improvisa, Ele planeja tudo, mas na rota do Evangelho de Jesus Cristo estava o povo gentio. Então os judeus levando o evangelho, porém agora você vai perceber a partir da leitura e inclusive vai gerar alguns mal entendidos e coisas do tipo, mas tudo é resolvido mediante a luz da palavra. Vejamos então aqui, formando uma base, né, escriturística para o nosso assunto. O título é Um Pregador Judeu, parte 1. Depois teremos um outro vídeo, Um Pregador Judeu, parte 2. Na verdade, um pregador judeu indo a gentios, ou indo à casa de gentios. Então é aqui que está, né, como que um contraste, uma mudança de paradigma, ou uma dobra de esquina, alguma coisa desse tipo, né? Porque sai do convencional, do tradicional, e parece que é uma coisa errada que acontece. Então tem um tom de como que não está certo. Parece que o evangelho tinha que começar e prosseguir adiante só de uma forma. Mas na rota do evangelho é assim que as coisas são traçadas pelo plano de Deus. Vejamos aqui então, formando a nossa base escriturística. O centurião Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 1. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora 6ª. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou
a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E perguntaram se Simão que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Salvador de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós,
que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram ou que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 1 ao 48. Apenas algumas considerações sobre alguns pontos salientes. Toda a escritura é importante, teríamos que comentar sobre toda ela, toda a parte lida, mas vamos aqui salientar alguns pontos. Bem, é claro que Jesus, se nós seguimos pelas escrituras aqui, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ele veio para o que é seu e os seus não receberam, mas também diz que todos o que o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Certo? Então Jesus, inicialmente, vem para os judeus. Mas os seus, a nação judia, não recebe Jesus como nação. Rejeita. Mas a todos quantos o receberam. Quer dizer, na totalidade, a massa dos judeus não receberam. Mas alguns, como que catado a dedo ali, a dedos, aqueles então receberam. Pedro, Tiago, João, os demais. Então, Jesus chamou. E Jesus está iniciando o processo de formação da igreja. A igreja mesmo inaugura-se no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Mas, então, Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério terreno, cumprindo a primeira parte, da 70ª semana, predita, profetizada pelo profeta Daniel, no Antigo Testamento. Então Jesus veio na última semana, ou seja, na semana de número 70, uma semana profética são 7 dias, 7 dias. São 7 anos. Uma semana são 7 dias, e um dia profético, 1000 anos. Então, uma semana são 7 anos, uma semana profética. E Jesus vem na primeira parte da semana. Então, quando Jesus começa o seu ministério ao público, então ele atua apenas por 3 anos e meio, e ali então pausa-se o tempo para os judeus, e o restante será cumprido dentro em breve, assim que a igreja gentia for arrebatada. Então conta-se um tempo e tempos, e metade de um tempo, que está profetizado tanto no livro do profeta Daniel quanto no Apocalipse, que são 3 anos e meio, e é matéria para um outro vídeo. Mas, então, naquele ministério terreno de Jesus, ele dá ali, ele faz o início, e ele então chama pessoas, ele chama judeus, para compor ali o seu grupo de discípulos, os seus apóstolos, mas o evangelho chega também a pessoas, tanto a publicanos, pecadores, e assim sucessivamente. E depois que Jesus é ressuscitado, fica por 40 dias na terra, aparece aos seus, comissiona Pedro a ser o primeiro pastor. Muitos querem dizer que Pedro é o primeiro papa, mas não é. Aqui até vimos um contraste aqui nessa leitura, que Cornélio prostrou-se para adorar Pedro. E literalmente Cornélio adoraria Pedro, em consideração. E pode ver que Pedro não permitiu. Ele disse para Cornélio levantar, porque eu também sou homem. Ou seja, não me adora. Então, se Pedro fosse o Papa, ele ia achar ótimo que Cornélio o adorasse. Mas então você viu que então Pedro não é o primeiro Papa, coisa nenhuma. Ele é o primeiro pastor, isso sim.
Então, o primeiro pastor constituído pelo próprio Jesus, a igreja primitiva, é Pedro. E para provar que o evangelho tinha que sair dos judeus, mas também percorrer mares, ilhas, continentes e contemplar todos os povos que Deus tem na sua economia. Então a rota do evangelho contemplou agora a casa de Cornélio, que é um gentio. Gentio, assim no entendimento mais simplificado, é gentalha ou gente sem valor, né? Ou seja, enquanto Israel se considerava um povo especial, né, de Deus, a menina dos olhos de Deus, os gentios eram um povo deixado para lá. Parecia que nem povo era. Mas sabemos que, também matéria para um outro vídeo, mas eu preciso de pelo menos mencionar isso aqui, lá no passado, no Antigo Testamento, na ocasião que o pai de José foi orar pelos seus filhos, pelos netos, né, no caso, os filhos de José, por Manassés e Efraim, ou Efraim e Manassés, como queira. Então, quando Jacó colocou suas mãos sobre os dois garotos, as mãos dele se cruzaram, os braços se cruzaram. E assim a bênção que ia para o primogênito, para o mais velho, e a bênção que ia para o menor, são bênçãos com graus, com níveis diferentes. A bênção maior era para o maior, mais velho, e a bênção menor para o mais novo, consequentemente. Mas os braços de Jacó foram cruzados. Já vou mostrar por que isso. Então o profeta, irmão Brana, ele nos mostra que através da cruz, do cruzamento dos braços, as bênçãos foram cruzadas. E então agora o maior servirá ao menor. Isso lá no tempo de Israel. Partindo para o Novo Testamento, Jesus veio para o que era seus. A bênção maior veio para o povo maior, para o povo de Israel. E os gentios teriam que contentar-se com uma bênção menor, é claro. Só de ter o dia, a noite, chuva, sol, alimentação, fôlego de vida, essa coisa toda, né? Mas, com a rejeição dos judeus, então, através da cruz de Jesus, através do Calvário, houve também um cruzamento de bênçãos. E a bênção que era para os judeus cruzou e veio para os gentios. E os judeus tiveram que ficar com uma bênção menor durante esse tempo, né? Eu falei da primeira semana, ou dos primeiros 3 dias e meio da semana, o ministério terreno de Jesus. Então, parou-se ali, como que pausa, né? Pausou no tempo, e Deus então agora vai tirar uma noiva dentre os gentios, uma noiva para o seu nome, até que a plenitude dos tempos dos gentios também se cumpram, e abrem-se uma dispensação para os gentios, dividida em 7 períodos, que são as 7 eras da igreja. E essas eras da igreja, então, vão passando: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª era. E aí, então, quando termina a 7ª era, Deus tira um povo de dentro desta última era, sai dela, povo meu, porque Deus continua sendo rejeitado, e então, Cristo rejeitado, ele fica fora da era. Eis que estou à porta e bato, e chama um povo para o seu nome. E aí então, assim que essa noiva se apronta, se prepara e é arrebatada, então solta-se a pausa do tempo para os judeus. Então, é tempo no tempo. São como que 2 linhas do tempo. Uma linha do tempo para os gentios e outra linha do tempo para os judeus. Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo. Bem, mas então tudo que tem um fim é porque teve um início. Se estamos hoje no finalzinho dos tempos, teve um início dos tempos. E aqui então na lição que temos, o evangelho dobrou a primeira esquina, virando na direção dos gentios. E Pedro, um pastor judeu, mas a Bíblia disciplina que para Cristo não há judeu, nem grego, então, nem gentio. Então, Deus chama de onde? Aqui na lição fala, em qualquer lugar, de qualquer nação, que as pessoas fizeram bem, ou seja, forem contempladas por Deus, né? Por eleição ou predestinação, então essa pessoa também está na rota do evangelho, o evangelho a encontra. E Pedro, sendo um pastor judeu, Jesus diz para ele: apacente o meu rebanho, né? Apacente as minhas ovelhas, os meus cordeiros. E então,
para provar que os cordeiros de Deus ou que o rebanho de Deus não é exclusivamente judeu, Deus inclui as outras pessoas e começa a fazer com que o evangelho vai atingindo essas pessoas, independentemente de credo, de tradição, de dogma, do que for. Então o que manda está na linha do evangelho e Deus então contemplou o nome dessa pessoa na sua lista de redimidos. Bem, então Cornélio, sendo um gentio, mas veja bem, ele não tinha prática judaica, como Pedro teve e outros. E o próprio Pedro já não está mais exercendo o judaísmo. O próprio Pedro agora é um cristão, porque ele recebeu o evangelho de Jesus Cristo, e todos que seguem o evangelho de Jesus Cristo, que Pedro prega, então não estão mais no judaísmo. Pedro, na verdade, era um egresso do judaísmo. E com ele haviam outros que o acompanharam naquela missão, que foram de Jope até Cesareia, acompanhando Pedro. Aqueles varões que já seguiam com Pedro, irmãos de fé, né? Porém com experiência como a de Pedro, circuncisão, e não comer carne de porco, e coisas desse tipo, não trabalhar no sábado, né, quando estavam no judaísmo. Mas com Jesus, Jesus já treinou eles antes. Jesus colheu espigas no sábado, Jesus curou no sábado, não quebrantando o sábado. Jesus mostrando que o sábado do Antigo Testamento era uma sombra, porque Paulo diz que a lei é uma sombra, ela tem a sombra dos bens futuros. E os bens futuros chegaram, as boas novas do Evangelho. Jesus é o próprio sábado, é o sábado propriamente dito. Né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? E então encontrareis descanso para as vossas almas. Então o verdadeiro sábado estava ali andando em dois pés com eles, era Jesus. É Jesus. Bem, então Pedro agora com todo esse conhecimento, tanto do judaísmo, que ficou para trás, mas agora exercendo o cristianismo, é comissionado por Deus a levar agora a palavra a gentios. E Pedro, eu acredito que nunca havia feito um culto, dirigido um culto, o pastor Pedro, na casa de gentios. E então é uma experiência nova para ele e para a nova igreja, né? Para a igreja que estava se iniciando. Bem, então vocês viram que a experiência teve que ser tudo por coordenação divina, por direção divina. E o profeta Irmão Brando sempre fala, Deus trabalha nas duas pontas, nas duas extremidades. Quando Deus trabalha, ele trabalha nas duas extremidades, não só de um lado. Ou seja, Deus não trabalha unilateralmente. Ele toca nas duas pontas e faz com que os cabos se encontrem. Então, mas veja bem que o que fomentou, ou seja, o que estava indícios, né? Eu vou usar mais como indícios. Cornélio, sendo um homem gentio, e não era um homem religioso segundo o judaísmo, mas aqui na escritura diz que ele tinha bom testemunho dos judeus. Ou seja, um gentio, mas não é porque é gentio, ou seja, não é porque a pessoa não é uma pessoa crente, evangélica, coisa do tipo, é que ela não seja uma pessoa honesta, que paga suas contas em dias e que ama as pessoas de coração. Ela dava esmola não para fazer moral diante das pessoas, para tocar trombetas, né? Mas de coração, Cornélio dava esmolas, Cornélio orava, e aqui diz que ele até jejuava. Então, tudo isso são coisas que pessoas temente a Deus, eu posso estar agora exatamente falando para você, pode ser que você seja uma dessas pessoas. Para mim, não sei se há esperança, sei lá, essa coisa de crente aí, de evangélico, eu não sou acostumado com isso. Confesso para você que eu também fui criado em lar não evangélico, né, desde criança, mas não significa que evangélico é sinônimo de salvo, não é isso. Mas Deus tem um propósito para cada vida. E assim então, no caso de Cornélio, ele temente a Deus, e Deus ouviu as orações, e chegou o tempo então de Deus colocar o evangelho na direção de Cornélio. E olha como que Deus fez aqui. Deus envia um anjo a pessoas que nem frequentavam, né, o templo, mas Cornélio tem uma visitação angelical. Por isso, se Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, ele ainda faz visitações através de anjos. Visitas angelicais é normal na linha, né, do cristianismo, na linha verdadeira das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Lembra que Maria teve a visitação do anjo Gabriel, e assim sucessivamente.
Então Cornélio, com aquela visitação angelical, ele reconheceu um varão de vestes resplandecentes, disse para Cornélio que ele então enviasse homens à cidade de Jope e chamasse Pedro. Eu quero aqui só fazer uma pequena consideração. Veja que comissão para pregar o evangelho, para levar a palavra de Deus, não é dada a anjos, a seres celestiais. É dada para homens, mensageiros terrenos, irmãos, né? Irmãos aqui na terra, né? Bem, senão o anjo pregaria direto para Cornélio, mas o anjo instruiu Cornélio e dizendo que chamasse a Pedro, e Pedro ia dizer o que Cornélio tinha que fazer. Porque o anjo já não adiantou, já que o anjo sabe tudo, o anjo sabia o nome de Pedro, sabia o nome do dono da casa onde Pedro estava, que era Simão, o curtidor, e assim sucessivamente, mas a parte de pregação da palavra, de exposição da palavra, ficou para o ministério quíntuplo. Inclusive, matéria para um vídeo posterior, quero falar sobre os 5 ministérios, ou o ministério quíntuplo de Efésios capítulo 4, né? E na ocasião estarei trazendo, você não perca, continue olhando, né, aqui no canal, e você vai estar encontrando mais à frente esse material. Provavelmente precisarei de vários vídeos, né, vários programas, mas isso está em meu coração, falar sobre isso. Uma época em que há muitas desconfianças e a maioria das pessoas olham atravessado para os ministérios, para os ofícios ministeriais, não só de pastor, mas todos os ministérios, mas especialmente pastores, né, com muita discriminação. E é claro que existem mercenários, existem falsificadores da palavra, mas existe pastores segundo o coração de Deus. Deus mesmo prometeu que enviaria pastores segundo o seu coração. E então, claro, é uma matéria para ser tratada depois à parte. Mas estou falando isso porque Pedro era pastor. Jesus o constituiu. E Cornélio, com a sua casa, então eram ovelhas para serem pastoreadas, para serem apacentadas. E não era tempo de ser enviado ali talvez um profeta, um evangelista ou algo assim. Mas Jesus enviou Pedro ali para fazer aquele primeiro culto inaugural na casa de Cornélio. E assim o evangelho, pela primeira vez, é pregado a uma família de gentios. E isso trouxe resultados, né, como um feedback, os resultados bons aqui, bem, resultados gostosos, né, de se comentar, é que houve decisão a batismos, né, e não só estava Cornélio, mas os seus parentes ele chamou para assistir. Então estava uma casa cheia, e o Espírito Santo caiu sobre eles, mesmo antes do culto acabar, enquanto as palavras ainda estavam na boca de Pedro, Pedro falando ali, eles receberam o Espírito Santo. E assim então, os judeus que estavam ali junto com Pedro, aqui diz na Escritura, que eles ficaram maravilhados com os resultados, né, daquele culto, daquela visitação na casa de Cornélio, na casa de um gentio. E aí então, ali foi só a largada. O evangelho continua depois, nós vamos continuar na parte 2, eu já vou encerrar esse vídeo, né, a parte 1, mas logo estaremos no vídeo parte 2, um pregador judeu, parte 2, ali estarei tratando da continuação. Vocês vão ver, eu falei agora sobre os resultados, né, os efeitos daquela visitação. Então trouxe os ótimos efeitos da conversão de Cornélio e da sua casa, mas também trouxe divergências, mal entendidos da parte, principalmente, olha bem, de onde não se espera é que as coisas acontecem. Irmãos de fé do pastor Pedro, do apóstolo Pedro ali, depois tem problemas, entram em problemas, pensando que Pedro errou, porque foi pregar na casa de gentios. Não se faz uma coisa dessa. Mas Pedro também tinha essa concepção antes. Mas a partir da ordem divina, com a visitação do anjo também a Pedro e todas as evidências, Pedro tentou chamar de comum, Deus o repreendeu e ele entendeu o recado. Mas agora, os irmãos que não tinham passado pela mesma experiência, eles recebem isso como um mal entendido. E no capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, estaremos tratando no próximo vídeo sobre este assunto. Como que pela exposição da palavra, todas as trevas, todas as dúvidas, todas as divergências
são dissipadas. E a paz, né, a paz de espírito volta a reinar onde o ambiente estava ficando confuso e um ambiente turbulento. Mas vou encerrar por aqui. Que Deus te abençoe, prezado ouvinte, e volte a nos ouvir na próxima programação e que Deus te abençoe. E nesse período de quarentena, né, eu disse num outro vídeo anterior, tenho o meu trabalho secular, né, com mais de 40 horas de trabalhos semanais, porém, neste momento, por efeito de decreto, né, das autoridades competentes, então, no meu caso, eu estou de quarentena e creio que você também está, e muitas partes, né, do mundo está em quarentena, e por que não usar esses momentos tão bons, tão apropriados para a meditação na palavra de Deus? Então, até nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.